Muito boa noite a todos. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Distrital de Lisboa, senhores membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, cabe-me a honra de estar aqui nas quintas jornadas da consolidação, crescimento e coesão para podermos fazer uma reflexão do nosso ponto de partida, do caminho percorrido nos últimos 4 anos, mas mais importante, da nossa visão e da nossa ambição para o futuro do nosso país. Mas sem antes começar precisamente por falar do caminho traçado e implementado ao longo dos últimos 4 anos, que reconduziu Portugal da quase bancarrota ao crescimento, da divergência à convergência e à geração de emprego. Mas mais importante, gostava também de começar este nosso percurso pela pesada herança que recebemos nas nossas mãos, uma herança que assumimos com responsabilidade e com determinação. Foi com essa mesma determinação que recuperamos a credibilidade perdida, que regressámos aos mercados, que concluímos com sucesso o programa de ajustamento. Gostaria assim de revisitar convosco como é que Portugal preparou estes últimos 4 anos e como é que os portugueses deram a volta à crise. Finalmente, e para compreender o caminho que tem sido percorrido, este caminho foi feito com uma visão clara de futuro. E essa é a terceira parte da nossa reflexão aqui em conjunto, é precisamente qual é a nossa ambição para Portugal para os próximos anos. Ora, é preciso continuar a prosseguir ao ritmo das reformas que temos vindo a implementar e é precisamente porque estamos aqui hoje para discutir uma estratégia de reforma de médio prazo para Portugal. Ora, começando precisamente por vos falar do ponto de partida, um ponto de partida de uma década perdida de estagnação económica que todos muito bem conhecemos, de um crescimento da dívida pública e da dívida externa que tiveram o seu maior aumento na década passada e que começaríamos rapidamente por revisitar. Ora, começando pelas duas dívidas que nos acompanham, uma dívida pública que aumentou sem precedentes e uma dívida externa que também aumentou 109 mil milhões de euros na última década. Ora, estas duas dívidas resultam de um aumento dos déficits conhecidos por déficits gêmeos, o déficit público e o déficit externo, que tiveram os seus máximos da nossa história na década passada. Mas avançando, não foi só o aumento do déficit e a cristalização desse déficit na dívida, foi também o maior aumento da taxa de desemprego na década passada. O desemprego que começou em 2000 com 3,9% e que acabou em 2011 com 12,7%. Estamos a falar precisamente do maior destruição de desemprego estrutural da nossa economia. E foram as políticas erradas que conduziram o país a esta situação. Mas, rapidamente, enfocando-nos no caminho da solução, as soluções que este governo conduziu o país, que levou da divergência à convergência e ao crescimento. Começando precisamente por falar há mais crescimento, precisamente no crescimento, nas exportações e no investimento e na competitividade que o país conseguiu conquistar. Primeiro aspecto, falemos de crescimento. Em 2014 e em 2015, o país cresceu e cresceu mais que os nossos parceiros, mas irá acelerar esse crescimento em 2016 e irá crescer mais que os nossos parceiros em 2017 e em 2018. Mas há uma condição que tem que se verificar para que este crescimento futuro continue. É a continuidade de políticas seguidas por este governo. Mas avançando, aqui neste slide podemos ver precisamente a transformação estrutural da nossa economia e que foi muito conduzida por um aumento das exportações, as exportações que aumentaram em volume 35% desde 2010, o que significa que para muitos mercados, como é o caso da América do Norte, as nossas exportações entre 2010 e 2014 quase que duplicaram e para a Ásia mais do que duplicaram. Mas este movimento foi acompanhado também pelo facto do saldo da balança de bens e serviços ter sido positivo pela primeira vez em mais de 20 anos, desde 2012. Mas avançando e falando de investimento, o investimento que permite às nossas empresas aumentar a capacidade instalada e contribuir para aumentar o nível de atividade económica, esse investimento tem vindo a crescer desde 2014 e em 2015 e pretendemos que esta visão, que este caminho percorrido, possa manter o ritmo até 2020. E estes são os objetivos que estão em linha com o ritmo de crescimento do investimento que temos vindo a acompanhar. Mas mais importante, o investimento cresce, mas cresce mais o investimento produtivo, o investimento na capacidade instalada das nossas empresas. Ora,
Este investimento significa podermos reindustrializar a nossa economia, voltar a aumentar o peso da indústria, reverter cada ano perdido na última década, permitindo que o peso da indústria no valor acrescentado bruto da economia nacional possa elevar-se em 2020 a 18% do valor acrescentado bruto. Mas avançando, e falo-vos de reformas concretas implementadas, e uma das mais relevantes que vos trago aqui tem a ver precisamente com a redução da taxa de IRC. O IRC que reduziu 4 pontos percentuais para 21% em 2015 e que esta redução foi acompanhada por um aumento, como vemos abaixo, da receita fiscal líquida, o que significa que reduzindo as taxas deram um contributo positivo para revitalizar as nossas empresas e esse resultado está já refletido na receita fiscal. Mas avançando, não é só a reforma do IRC, é também o novo Código Fiscal de Investimento, que é mais um passo na intensificação do investimento produtivo e do emprego. Estes resultados, as reformas estruturais que em conjunto temos vindo a implementar, mais de 450 reformas implementadas e muitas outras em curso, permitiram ao nosso país, entre 2010 e 2015, subir 10 posições no ranking das economias mais competitivas no mundo. Portugal é hoje a 36ª economia mais competitiva no mundo, mas temos uma ambição de continuar a progredir, ao mesmo ritmo. Ora, estes resultados, e a questão que todos nós colocamos é, mas onde é que estes resultados se refletem? Que dados concretos nos mostram este aumento de competitividade? Ora, comecemos precisamente pelo facto das insolvências e dissoluções das nossas empresas, em particular das pequenas e médias empresas, terem reduzido entre 2012 e 2014 mais de 25%. Ora, este movimento tem sido acompanhado por quase um aumento, a criação líquida de empresas que quase que triplicou entre 2012 e 2014, o que mostra precisamente a vitalidade das nossas empresas que já começaram a ajustar desde 2012. Ora, a questão que colocamos de seguida é como é que estes resultados se traduzem na vida de todos os portugueses? Que resultados concretos é que vemos na recuperação do rendimento? Primeiro aspecto, 2015 é já um ano de forte recuperação do rendimento dos portugueses. E vemos aqui um conjunto de medidas que elencamos, como o aumento do salário mínimo nacional, que permitiu a mais de 569 mil portugueses, porque há um efeito de arrastamento com este aumento salarial, beneficiar de um aumento expressivo do rendimento. Significa também que em 2015 há uma recuperação integral do rendimento dos funcionários públicos, com um rendimento mensal abaixo de 1.500 euros. Significa também que os pensionistas com pensões abaixo de 4.600 euros, uma reposição total das suas pensões. Mas isso também significa que este Governo tem uma preocupação particular com aqueles que são mais carenciados e, no caso das pensões mínimas, estas que foram congeladas pelo Governo anterior, foram atualizadas todos os anos desde 2012, o que significa que mais de 1 milhão de pensionistas viram suas pensões aumentadas mais de 6%. Mas são muitas mais as outras medidas que têm permitido fazer com que 2015 seja um ano de uma expressiva recuperação do rendimento dos portugueses. Ora, as reformas estruturais, a recuperação do rendimento dos portugueses permitiu que os indicadores de confiança das empresas e dos portugueses estejam em máximos históricos de 12 anos e de 6 anos e 12 anos, respectivamente. Mas avançando e é preciso continuar a progredir na política social e do emprego, e vemos aqui resultados tangíveis e pragmáticos desta progressão que temos conseguido materializar na nossa economia. Ora, começando pelo emprego, os dados mais recentes, aliás, desde as jornadas anteriores, mostram precisamente que há mais 210 mil postos de trabalho desde o primeiro trimestre de 2013. O que significa que estamos a viver um período de intensa geração de emprego, mas é uma geração de emprego que corresponde ao maior nível de atividade económica da nossa sociedade. Mas mais importante, os postos de trabalho criados são postos de trabalho com características, por cada contrato de trabalho a termo foram criados 3 empregos com vínculo permanente nos últimos 6 trimestres. Mas avançando, há uma redução expressiva do nível de desemprego de 17,7% em janeiro de 2013 para 13,9% em novembro de 2014. Existem hoje menos 208 mil desempregados que em janeiro de 2013. Ora, temos vindo a implementar um extenso programa de políticas ativas de emprego, onde este ano 201 mil jovens beneficiaram de estágios profissionais,
de aprendizagem dual, de apoio à contratação, sendo que os níveis de empregabilidade comparam muito favoravelmente com os nossos parceiros. Mas avançando, há um aspecto que é importante continuar a referir e que referimos há pouco tempo, que as prestações sociais continuam a aumentar. Continuamos a investir no aumento das prestações sociais, que aumentaram 2,7 mil milhões de euros entre 2010 e 2015. Mas há mais questões que importa referir. Em particular, a reforma do IRS. A reforma do IRS, onde há a criação de um quociente familiar que beneficia todas as famílias com descendentes e ascendentes, mas não prejudica quem não os tenha. Mas mais, há mais 120 mil famílias que deixam de pagar IRS com o aumento do mínimo de existência e um aumento das deduções de saúde e de educação para todas as famílias portuguesas. Mas avançando, e temos consciência que o caminho que temos vindo a percorrer não termina aqui. Eliminamos um ciclo ininterrupto de déficits excessivos e de despesa corrente, que passamos a revisitar, onde o maior déficit da nossa história democrática foi o déficit que recebemos em 2010, 11,2%, e desde aí o déficit orçamental não tem parado de reduzir 25% ao ano. 25% ao ano para chegar a 2015, um déficit de 2,7%, que é o menor déficit dos últimos 40 anos. Mas o esforço não se extingue aqui. Temos uma ambição de continuar e temos uma ambição de chegar ao equilíbrio orçamental em 2018 com um déficit nulo, que significa que, a partir daí, a dívida, em termos nominais, começará a reduzir. De salientar, naturalmente, que a dívida em percentagem do PIB já iniciou a sua redução. E este esforço tem sido conseguido, e tem sido conseguido com uma expressiva redução da despesa sem precedentes na nossa história, o que corresponde a uma redução da despesa de 11,4 mil milhões de euros entre 2010 e 2015. Mas avançando e falando dos resultados nos vários setores, da saúde à educação, da justiça à segurança, realmente vamos assistir aqui a uma resenha de alguns indicadores que mostram que este é dos períodos de maior progressão da nossa história. Apresentemos agora alguns números relativamente à educação. O aumento de pessoas com ensino superior, da população com ensino superior, foi de 26% entre 2010 e 2013. 26%. O aumento da população com ensino secundário foi de quase 20%, mais de 270 mil pessoas com ensino secundário entre 2010 e 2013. Ao mesmo tempo que tivemos também uma de redução das taxas de abandono escolar mais expressivas da nossa história, neste período, a que lhe corresponde uma redução praticamente de 1/3. Mas avançando para a saúde. Para a saúde, onde vemos precisamente que hoje há mais 1.400.000 utentes que estão totalmente isentos de taxas moderadoras, elevando o número de utentes do Serviço Nacional de Saúde isentos de taxas moderadoras a 5.800.000. Mas mais, o gasto com medicamentos para os mesmos utentes foi reduzido em 17%. E nós conseguimos atingir este objetivo com uma redução do preço médio por medicamento dispensado de 15 euros para 12,4 euros, o que mostra realmente os avanços ao nível da saúde. Mas os avanços não são só ao nível da maior racionalidade económica. Os avanços são, essencialmente, ao nível de uma melhor saúde, e uma melhor saúde que é medida pelo facto de termos tido uma redução de 15 dias do tempo médio para cirurgia, uma redução de 10 dias do tempo médio de espera para consulta, ao mesmo tempo que aumentámos o número de consultas em 500.000. O que mostra precisamente que temos hoje o melhor Serviço Nacional de Saúde. Um Serviço Nacional de Saúde mais sustentável, um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente. Mas avançando para a Justiça, e também ao nível da Justiça temos fortes progressos. Temos uma redução de 120 mil processos pendentes, sendo que mais importante, se em 2010, por cada 10 processos novos na Justiça, só eram resolvidos 9, e significava que havia um aumento permanente do número de processos em 2013. Por cada 10 processos novos, 13 processos são resolvidos. Portanto, temos uma redução sistemática do número de processos, temos uma justiça mais célere e mais próxima dos cidadãos. Mas avançando e falando da segurança, também ao nível da segurança, 2013 foi o ano com o mais baixo nível de criminalidade dos últimos 10 anos e tudo aponta que a progressão se mantenha com os dados que vierem a ser confirmados em 2014. O que significa que a criminalidade grave praticamente que reduziu 20%. Ora, mas o nosso objetivo aqui também hoje, nestas jornadas, é podermos falar de futuro e da nossa ambição para o país para continuar o ritmo das reformas. O que significa que Portugal hoje é um melhor país que há 4 anos atrás. Durante estes 4 anos,
planeámos, implementámos e estamos a executar projetos estratégicos para acelerar o crescimento até 2020. O crescimento até 2020 terá um importante instrumento, que é o novo quadro comunitário. São mais de 25 mil milhões de euros de investimento na economia, em 4 eixos temáticos, e este investimento pode apoiar o facto de podermos manter um ritmo de reformas em linha com aquele que temos vindo a experienciar. Mas avançando, estes eixos subdividem-se em 11 objetivos temáticos, sendo que faziam um enfoque pelo facto de termos 10 mil milhões de euros para apoiar e promover o investimento em setores produtivos e podermos manter o nível de geração de emprego que temos vindo a assistir. O que significa que estes 10 mil milhões de euros ainda acrescentamos o efeito da nova Instituição Financeira de Desenvolvimento, que irá alavancar ainda mais 10 mil milhões de euros de apoio às nossas empresas. Há uma questão que é fundamental. A nossa produtividade. A produtividade nacional ainda é cerca de 2/3 da produtividade europeia e durante uma década esteve praticamente estática. O que significa que desde há 4 anos que a nossa produtividade cresce e desde há 2 anos que a nossa produtividade nacional das nossas empresas, e em particular das pequenas e médias empresas, cresce mais de 1%, como vemos neste gráfico, mais de 1% em 2012, mais de 1,3% em 2013 e continua a crescer em 2014 relativamente aos nossos parceiros. Mas avançando para as reformas setoriais, as reformas das infraestruturas que têm permitido, por exemplo, este aumento da atividade económica refletido no movimento dos contentores dos portos portugueses, como vemos aqui, onde podemos dizer que 2014 é o ano da nossa história com o maior movimento de carga nos nossos portos, o que significa que os 7 portos nacionais principais tiveram um aumento no movimento de contentores entre 2010 e 2014 de 76%. Estes são os resultados de 4 anos de reformas. São resultados concretos e tangíveis. Mas avançando, também ao nível ferroviário, mas a nossa ambição é, pelo menos, de manter o ritmo das reformas, o que significa que temos uma ambição em linha com os objetivos atingidos em 2014 em 2020. É possível esta ambição? É possível porque conseguimos alcançar este ritmo de reformas até 2014 e continuamos em 2015. Mas avançando, todos os setores temos mais investimento. Ao nível de ambiente e eficiência energética, teremos 3 mil milhões de euros para investir até 2020, com objetivos de aumentar a utilização de fontes de energias renováveis. Também ao nível do capital humano, teremos mais 4 mil milhões de euros de investimento até 2020, com objetivos concretos, com metas concretas para serem atingidas. Aqui temos precisamente a evolução da taxa de abandono escolar que vos falava há pouco, 9,8 pontos percentuais de redução entre 2010 e 2013. Qual é o nosso objetivo para 2020? O nosso objetivo para 2020 é reduzir a taxa de abandono escolar 8,9 pontos percentuais. Muitos diriam, os mesmos que não acreditavam que tivéssemos uma saída limpa, os mesmos que não acreditavam que fosse possível crescer, diria que não era possível. Que não era possível esta redução da taxa de abandono escolar. Pois foi possível, até 2013, alcançar uma redução de quase 10 pontos percentuais. Não será possível alcançar uma redução de 8,9 pontos percentuais até 2020? Ora, também ao nível da taxa de escolaridade, a nossa ambição, continuando o ritmo de reformas, é ter 40% da população entre os 30 e os 34 anos com uma taxa de escolaridade, com um nível de ensino superior. Mas avançando, e todos estes objetivos têm soluções concretas ao nível da promoção do ensino profissional, ao nível da promoção do ensino dual. Vemos precisamente que é necessário mais alavancas para aumentar a produtividade nacional. E esse enfoque está na investigação e no desenvolvimento e inovação, que terão 2.300 milhões de euros de investimento, com um objetivo concreto de aumentar a produtividade das nossas empresas. Mas avançando e falando do emprego. O emprego que tem recuperado, teremos mais instrumentos para continuar a implementar este ano e nos próximos anos, para que em 2020 tenhamos uma taxa de emprego de 75% em linha com o aumento que temos vindo a experienciar. Mas avançando e dando-nos nota que a equidade e proteção social tem sido uma grande preocupação deste Governo. Estabeleceu-se como prioridade a construção de um novo paradigma de resposta social em parceria com as instituições da economia social e solidária, onde os resultados falam por si. Ao nível do número de creches, temos mais de 17% de número de utentes, o que significa que 74 mil crianças são apoiadas. Ao nível do apoio a idosos, temos 126 mil idosos que são apoiados, um aumento expressivo desde 2011 e também no apoio à deficiência. Ora, faço aqui uma pequena resenha de alguns objetivos de uma ambição maior para continuarmos este caminho até 2020. A nossa ambição é crescer mais de 2% a partir de 2020. A nossa ambição é continuar a aumentar as prestações para que possam ser mais de 50% do PIB em 2020.
continuar a reindustrializar o país, melhorar o contexto de investimento e sermos uma das 5 economias na Europa mais competitivas em termos de ambiente de investimento, continuar a aumentar o emprego e aumentar a investigação e desenvolvimento. Estas são algumas das reformas que implementamos, há muitas outras, o que mostram precisamente o trabalho que temos vindo a desempenhar. Ora, e para terminar, há pouco mais de um ano, muitos não acreditavam que fosse possível, foi possível, e como dizia o nosso companheiro Miguel Pinteluz, foi possível mudar e muitos dos objetivos que definimos estão concretizados, muitos mesmo desses objetivos foram superados. Implementámos um extenso plano de reformas estruturais que recuperou um novo ciclo de confiança, que recuperou um novo ciclo de crescimento e geração de emprego. É por isso notório, no conjunto significativo de reformas e planos estratégicos que estão em execução, que vão desde o crescimento verde, à estratégia de fomento industrial, à cultura e desenvolvimento, à estratégia nacional para o mar. Mas para terminar, gostava de vos deixar uma mensagem que é preciso continuar, que é preciso mantermos o ritmo, que este Governo nunca deixou de preparar o futuro dos portugueses, que é preciso dar continuidade ao trabalho feito e manter o ritmo de reformas, potenciar a competitividade nacional e, sobretudo, continuar a devolver a confiança no futuro dos portugueses. Para terminar, este futuro com crescimento, este futuro com emprego e este futuro com desenvolvimento já está hoje em curso. Portugal olha finalmente para o futuro confiante. Muito obrigado.